Olá, vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você. Estamos aqui hoje de um formato bonito. Vocês já começaram vendo a Declair, vendo Marcos Vinícius, enfim, olha só que alegria, não é muito bom? Gente, é muito bom estar com eles e é muito melhor ainda estar com eles e vocês ao mesmo tempo. Que a gente possa conversar muito aí no chat, que vocês possam colocar as suas ideias acerca do que nós vamos conversar, as suas críticas também, enfim, as reflexões, né? Porque todo mundo aqui vai contribuir do seu jeito, do seu modo, para que esse programa possa alcançar o seu objetivo, que nada mais é do que nos abrir realmente aos ensinamentos de Jesus, colocando isso em prática. E no momento em que nos sintonizamos com a espiritualidade superior, em que colocamos os nossos corações, as nossas mentes, pensando a respeito daquilo do porquê estamos aqui, o que precisamos fazer para evoluir, quando nós nos colocamos desta forma, Jesus cuida de nós, muito melhor do que qualquer outro momento, porque, na verdade, Jesus cuida de nós o tempo todo, mas é tão importante a nossa participação, né? Basta lembrar que sempre Jesus perguntava, quando aqueles que iam procurá-lo porque estavam doentes, porque queriam a cura de alguma coisa, e Jesus sempre perguntava, o que queres que eu faça, né? Ele sabia, claro, ele sabia que o cego queria ser curado, o paralítico queria andar, o cego queria ver, mas ele perguntava, porque para trazer a reflexão para aquele que pede. Então, nós precisamos nos abrir, né? Não apenas nas orações, mas é pedir e aguardar, né? E então é isso. E quando ele dizia também, a tua fé te curou, isso também é importante, é uma importante reflexão. Então, vamos acreditar que nós vamos agora começar uma hora inteirinha de disponibilidade para que Jesus possa trazer aquilo que nós precisamos mesmo, aquilo que nós necessitamos. Às vezes, um alívio para uma dor física, às vezes, um alívio para uma dor emocional, às vezes, uma resposta para um questionamento. Eu não sei como é que é para você, mas vamos juntos? Vamos fazer isso? Então, vamos, e melhor do que qualquer outra coisa é começarmos com a reflexão, com a disponibilidade, com a calma no coração, com a oração. E ninguém melhor aqui agora do que a Declair para trazer isso para a gente, né, Dê? É isso mesmo, Sônia. Nada é melhor do que iniciar qualquer coisa primeiro com uma oração, né? Elevar os pensamentos ao Pai, elevar os pensamentos a Jesus, aos nossos amigos espirituais e orar. Uma pequena prece. Obrigada, Senhor, pelo dia. Já chega muito ao coração de Deus e de Jesus. Então vamos lá? Vamos unir nossos pensamentos em oração, nos unir ao Mestre? Vamos lá. Quem puder nesse momento, feche os olhos, faz uma respiração profunda, tranquilamente, saudavelmente, para que juntos possamos chegar mais perto do nosso Mestre amado. Ele se aproxima de nós com seu sorriso bondoso, seu olhar amoroso. Luzes refletem toda a sua imagem. E essa luz nos envolve, nos protegendo, nos acalmando, nos equilibrando, para que possamos juntos, Senhor, nesse momento, de oração, de elevação, no alto, uma planície verde, nos sentimos lá, unidos ao seu coração. Olhai, Senhor, mais uma vez, nós, a nossa família, olhai por todos nós, tu nos conhece nossas alegrias, conhece nossas esperanças, nossos temores e medos, nossos dramas e nossas inquietudes. Olhai, Senhor, mais uma vez por nós
Queremos viver profundamente unidos, acolhendo a cada um com suas diferenças. Onde quer que estejamos, Senhor, possamos ter nossos corações abertos para acolher, entender, pacificar. Nossa casa precisa, Senhor, ser um espaço de acolhida da Tua vontade, lugar de encontro e de partilha, asilo para todos os que sofrem e precisam de conforto. Olhai por todos nós, Senhor. Prepara nossos corações para viver o dom do amor, da paz, da serenidade, da confiança, da fé, da solicitude, da justiça, para acolher teus desígnios e apelos. Olhai por nós, pelas nossas famílias, pelas famílias da terra, Senhor, as bem constituídas e aquelas que vivem na instabilidade, as famílias sem pai, sem mãe e aquelas que vivem dores e dramas. Olhai por todos nós, Senhor. Queremos ser o sal da terra, a luz do mundo, o fermento da massa, Senhor. Olhar por todos nós. Queremos, Jesus amado, que nos inspire e ajude a seguir na caminhada que nos eleva e que nos leva a Ti. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade da reencarnação. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz no coração de todos nós. Que assim possa ser. É muito bom orar, não é, amigos? É muito bom estarmos juntos nesse momento, percebendo Jesus entre nós, nos acariciando, nos envolvendo com seu amor. Não é? Agora vamos ouvir o nosso querido Marcos. Bom dia, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Jesus Cuidando de Você. Na realidade, Ele cuida de todos nós. Todos nós precisamos do amparo, todos nós precisamos desse acolhimento que o Mestre Jesus nos traz desde a criação desse planeta, que está também nos acolhendo com tanto amor e tanto carinho. E o nosso estudo desta manhã, ele nos leva a profundas reflexões. É o capítulo 169 do livro Fonte Viva, cujo tema é Busquemos a Eternidade. E quando procuramos lembrar das mensagens que o Cristo nos deixou, ele sempre buscou a nossa essência. Ele curou muitos corpos, mas a principal cura que ele efetiva em nós é a cura da nossa alma, do nosso espírito, das nossas emoções. E é exatamente sobre esse tema que Emmanuel ele vai trazer algumas reflexões. Porque Jesus, quando esteve entre nós e até hoje, ele tem o seu foco, a sua atenção na nossa essência. Ele nos traz a saúde integral. Ele nos cura daqueles males que trazemos nas nossas almas. Porque os males do corpo, as doenças físicas, são apenas reflexos do que estão em nossas almas. Então, fazendo essa viagem para curar a nossa alma, para curar o nosso espírito, mesmo com corpos enfermos, seremos espíritos saudáveis. Porque, lembrando uma frase que já foi dita por muitos irmãos, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência física. E quando temos a consciência dessa realidade, tudo na nossa existência torna-se mais palatável, torna-se mais sereno. Nós compreendemos os reveses que a vida nos apresenta e encaramos esses reveses
como momentos de grande aprendizado para nós, espíritos imortais. Como nos diz o nosso querido Chico, a mensagem que ele recebeu do próprio benfeitor espiritual Emmanuel, trazido de nossa Mãe Santíssima: tudo passa. Na vida tudo vai passar. Os momentos tristes, os momentos alegres, os momentos de dificuldade, os desafios, as doenças, enfim, tudo vai passar. Ficando tão somente a experiência necessária que vai forjar em nós o amor, a paz, a alegria de viver. E essa vontade de nós buscarmos a felicidade e a nossa consciência tranquila. Então vamos à leitura, meus irmãos, que é muito importante para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa realidade. Então Emmanuel, ele vai pegar um trecho da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 4 e o versículo 16, onde Paulo fala: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, olha que versículo lindo. Ainda que o homem exterior, ou seja, nosso corpo físico, ele se corrompa, ele esteja enfermo, esteja enfrentando muitas dificuldades, o interior, a nossa essência, o nosso espírito, contudo, se renova dia a dia. Então, quando aproveitamos esses momentos de provação, de expiação mesmo, para renovar o nosso espírito, realmente estamos aproveitando a nossa reencarnação, cujo objetivo é a evolução, a nossa libertação. E como o progresso, ele está sempre caminhando, mesmo que lentamente, ele nunca retroage, pode estacionar, mas estamos sempre caminhando para frente, procurando nos melhorar. Quando temos essa compreensão mais profunda da vida, tudo torna-se mais fácil. E Emmanuel vai iniciar as suas reflexões. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Então, quando surgir alguma doença, quando vamos ficando mais idosos, as transformações no corpo físico vão se efetuando. E muitas vezes isso nos causa um pouco de tristeza, de desânimo, mas Emmanuel fala para não nos deixarmos abater. E ele vai explicar mais abaixo por quê. Ele nos diz: busquemos a eternidade. Emmanuel está nos convidando à conscientização da nossa imortalidade, entendendo que essa existência é apenas uma das diversas existências que já tivemos e que ainda vamos ter até alcançarmos a nossa perfeição. É apenas um capítulo do livro da nossa vida. Então, devemos aprender a encarar as nossas existências do ponto de vista espiritual, para que possamos aproveitar a oportunidade que nos é concedida pelo nosso Pai e assim nos melhorarmos cada vez mais. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. Então aqui nós podemos entender que muitas das nossas doenças estão ligadas às expiações, devido a escolhas equivocadas que nós fizemos em existências pretéritas, ou até mesmo nessa existência, e que quando elas estão ligadas pelo sentimento de culpa, de remorso, nos causam muito mal. Então precisamos nos libertar da culpa, do remorso e compreender que estamos evoluindo, estamos sujeitos a quedas. Devemos encarar esses deslizes como aprendizado,
Porque quando nos libertamos da culpa e do remorso, nós conseguimos caminhar melhor. Nós não ficamos presos a situações que só nos prejudicam. Então devemos ter essa compreensão, que somos espíritos ainda em evolução, queremos ter muitas quedas, mas que essas quedas fazem parte dos degraus que irão nos levar à ascensão. E quando temos esse entendimento, nós começamos a reparar os nossos equívocos. E nesse processo de reparação, nós nos libertamos. Quando temos uma provação, que muitas das vezes, quando estamos planejando o nosso retorno à vida corpórea, junto aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda, nós enfrentamos muitos momentos desafiadores. Mas se temos essa visão ampliada, nós entendemos que essas provações são necessárias ao nosso aprimoramento, para que possamos nos fortalecer, nos tornarmos mais robustos e fortes para encarar determinadas situações. Olha só esse parágrafo. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Então, todo espírito que encara a velhice como uma etapa dessa experiência física não vai se entristecer por não ter mais a mobilidade que tinha quando jovem, porque sabe que é apenas uma experiência. A vivacidade que traz dentro de si a luminosidade, a alegria, a vontade de viver, isso é o que mais importa. É isso que nos mantém conectados à energia divina. E essa energia nos traz jovialidade. Quantos e quantos idosos nós vemos já com seus 80, 90 anos e percebemos na sua energia uma juventude, uma firmeza, muita vivacidade. Isso porque eles cultivam essa energia dentro de si. Porque o espírito é milenar. Aquele corpo que está envolvendo é apenas uma casca. E ele não deve se deixar levar pelas dificuldades que este corpo oferece, que fazem parte do nosso processo aqui, nessa presente existência. Todos nós nascemos, vivenciamos experiências na idade infantil, juvenil, adulta, e chegamos à idade que chamam de melhor idade. Então é natural que o nosso organismo físico ele vá sofrendo alterações, até mesmo devido ao tipo de vida que nós levamos, o tipo de alimentação, se temos alguma atividade física ou não, se exercitamos a nossa mente. Então, tudo isso, ao longo da jornada, vai trazendo benefícios ou malefícios, a depender do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, dos nossos pensamentos, sentimentos. Por isso que Jesus, ele sempre nos recomendou a prática do perdão, do amor ao próximo, das orações, das meditações, e hoje está comprovado cientificamente. Nós temos até algumas universidades que têm uma cadeira direcionada à espiritualidade, mostrando a importância de nós termos essa conexão com algo superior, independente de religião, mas termos essa religiosidade dentro de nós, algo que nos conecte ao Pai, algo que nos conecte a essas energias superiores, porque isso nos proporciona saúde. E quando nós chegamos na velhice, nós não nos defrontamos com aquela tristeza, com a melancolia que atinge tantas pessoas, porque nos entendemos imortais e entendemos que é apenas uma etapa dessa experiência, assim como eu tive a etapa da criança, como eu tive a etapa da juventude, da madureza, são experiências necessárias ao nosso processo evolutivo.
Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo um coração repleto de pavorosas ruínas. É justamente o contrário. Eu falei de alguns idosos que trazem vivacidade dentro de si. E Emmanuel está dizendo que há jovens que estão caminhando pelo mundo, mas que parece que já não estão mais aqui. Trazem um coração repleto de ruínas, porque só estão pensando em coisas ruins, só estão sentindo emoções ruins. Tudo isso vai gerando o quê? Doenças, tanto no corpo físico quanto doenças emocionais e psicológicas, que buscam o caminho dos vícios, que também destroem o nosso corpo físico, esse instrumento que Deus nos concede com tanta amorosidade para o nosso progresso, que destroem os sonhos de uma reencarnação que poderia ser vitoriosa. Então, são irmãos que, infelizmente, trazem ruínas dentro de si, trazem tristeza. E você olha para esses irmãos e enxerga em seu olhar uma profunda melancolia, uma profunda tristeza, uma verdadeira velhice, se podemos dizer assim, porque ele não vê mais nenhuma perspectiva na vida. Então é importante nós nos atentarmos para cuidarmos de nós e estarmos atentos àqueles que estão ao nosso redor, para que não nos envolvamos nessas energias que nos impedem de enxergar tantas coisas lindas e maravilhosas que o planeta Terra nos traz como oportunidade de crescimento. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. Nós estamos nos renovando dia a dia. E a natureza, essa mãe que nos acolhe com tanto carinho, ela nos traz exemplos. A natureza se renova dia a dia. Nós observamos todo dia o sol se pondo e no dia seguinte renascendo. A lua, as estrelas, as flores, os animaizinhos, as sementes. Nós vemos uma árvore crescer, dar frutos, aqueles frutos depois são consumidos ou apodrecem, as suas sementes geram outras árvores que vão gerar outros frutos. Então é um ciclo, assim como é a nossa vida. Então a natureza está sempre se renovando. E nós, como espíritos imortais, também estamos sempre nos renovando. Só que não prestamos atenção. Às vezes temos uma existência longa, de 80, 90 anos, e não percebemos as transformações que passamos no nosso dia a dia. Lembremos-nos que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções. E o sacrifício tempera-lhe o caráter. Então aqui a gente observa Emmanuel trazendo uma visão correta e otimista de determinadas situações que nos deixariam tristes. Quando ele fala, a luta, que para muitos de nós é um momento de muita dificuldade, que nós gostaríamos que não existisse, muitos de nós oramos a Deus pedindo para que tire aquela dificuldade, mas Emmanuel fala que a luta vai nos enriquecer de experiência. Ele fala da dor. Quem de nós gosta de sentir dor? Ninguém. Mas Emmanuel nos fala que a dor nos aprimora as emoções, quando sabemos encará-la da forma correta. E o sacrifício tempera-lhe o caráter. Muitas das vezes, quando enfrentamos situações bem complicadas, bem difíceis, são essas situações que vão nos trazer clareza de alma. São essas situações que vão forjar o nosso caráter no bem. São essas situações que vão forjar o nosso espírito, fortalecendo as nossas fibras para que nós consigamos enfrentar outras situações
que vão nos proporcionar evolução. O exemplo disso é a atividade física, que muitos de nós temos dificuldade de iniciar. Mas depois que conseguimos iniciar, isso traz uma qualidade de vida e até um prazer, quando é feita de forma equilibrada. Toda a dor, todo o sacrifício que nós sentimos ao fazer atividade física vai nos trazer benefícios para a saúde. Vai nos forjar, vai nos fortalecer para enfrentar determinadas situações. E são essas situações que vão preparar o nosso espírito, que vão nos fortalecer, que vão nos aprimorar, que vão nos tornar mais maleáveis diante de determinadas situações que, em outras vezes, nós éramos indiferentes, frios. E quando nós passamos por uma situação e sentimos dentro de nós vamos compreender quando um irmão nosso passa pela mesma situação. E a nossa visão será diferente. Será uma visão de amor, de fraternidade. Aquela visão que Jesus tinha para conosco e tem até hoje. Porque Espírito puro, que já era naquela época, já tinha passado por todas as experiências. E quando nós chegávamos até ele, ele sabia o que nós estávamos passando, qual a dor que nos afligia. Ele tinha a palavra e o ensinamento certo, como tem até hoje, para nos mostrar o caminho que precisamos seguir para alcançar um momento de serenidade e estabilidade das nossas emoções. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Olha que lindo, meus irmãos. As transformações que nós sofremos por fora, ou seja, as doenças, as dores, a própria velhice, vão nos auxiliar no processo de crescimento interior, na nossa maturidade espiritual, a maturidade do senso moral que Kardec nos fala para ser primordial ao nosso aprimoramento. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Então, a nossa presente existência é uma etapa da nossa jornada espiritual que é infinita. Estamos sempre crescendo. Cada existência, como já disse, é um capítulo do livro de nossas vidas que estamos escrevendo. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Então, o corpo que hoje nos acolhe são sandálias que, depois da nossa viagem física, dessa jornada que estamos experienciando, torna-se gasto. E é necessário nos despojarmos. Então, o nosso corpo físico, precisamos cuidar dele com muito carinho, com muito amor, porque é o nosso instrumento de evolução, que nos serve nessa viagem. Mas vai chegar um tempo que ele vai estar gasto. E é necessário nós nos desligarmos dele, nós nos despojarmos para continuarmos a nossa viagem. E é mais um ensinamento que Emmanuel nos traz do desapego. Tratar com muito carinho desse instrumento, com muito amor, com muito cuidado, mas não nos apegarmos, porque um dia teremos que deixá-lo. E essa compreensão nos auxilia bastante, não só no momento do nosso desencarne, como daqueles nossos amores. Descerra, pois, o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se
em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Então, devemos tomar muito cuidado com o cupim do desânimo. Quando temos esse entendimento, embora as enfermidades, embora a senectude, estaremos sempre com a alegria em nossos corações, sempre trabalhando, sempre expulsando a sombra, a amargura, o ressentimento, onde quer que estejamos, e servindo de luz àqueles que estão ao nosso redor. Lembra da passagem do Mestre, quando ele nos disse: vós sois a luz do mundo, que nós precisamos colocar a nossa candeia acima do roqueiro, que nós precisamos ser luz onde quer que estejamos. Se os nossos olhos são luz, todo o nosso corpo será. Então, o convite que Jesus nos faz para que consigamos cumprir com a tarefa que nos cabe, porque cada um de nós é uma nota musical, uma melodia nessa sinfonia universal. Cada um de nós é um instrumento que precisa estar afinado com as leis divinas, para que assim consigamos cumprir com a nossa tarefa. E cada um de nós tem uma tarefa a cumprir. Precisamos descobrir que tarefa é essa e dar o melhor de nós. Porque quando assim procedemos, quando descobrimos o nosso objetivo de vida, mesmo diante das provações e das expiações, nós conseguimos passar pela vida como que deslizando e sentindo em nossos corações a alegria, porque todo aquele que segue o Mestre Jesus, todo aquele que traz a bandeira da cristandade em seu coração, é uma pessoa alegre, mesmo diante das tribulações. Porque Jesus é o nosso guia e modelo, o nosso mestre. Ele está sempre ao nosso lado. E a forma de nos conectarmos a Ele é através da oração, dos bons pensamentos e sentimentos. Podemos estar sempre conectados a Jesus, ao nosso Pai. E aí a nossa vida aqui na Terra será como uma viagem tranquila, uma viagem promissora, onde estaremos realmente conseguindo cumprir com o nosso objetivo, que é o nosso progresso constante, a nossa evolução, entendendo que tudo que nos chega é por permissão divina para o nosso aprendizado. Tudo é oportunidade de crescimento. Quando temos essa visão ampliada da vida, fica mais fácil de nós encararmos os nossos problemas e os nossos desafios. E aí conseguimos sentir todo o amparo da espiritualidade, conseguimos perceber o nosso anjo guardião, conseguimos perceber as energias dos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, porque todos nós reencarnamos para sermos vitoriosos, para cumprirmos com a nossa tarefa e com o compromisso que assumimos antes de ingressarmos nesse novo corpo. Obrigado, amigos. E como nos disse Emmanuel, busquemos a eternidade. Um forte abraço, um excelente final de semana para todos. Sônia? Muito bom, né? Eu vou pegar daí, vou pensar o que é eternidade, né? Eternidade é uma coisa que não tem início nem fim, né? Eterno. E aí, quando a gente pensa isso, assim, de repente pode ser que alguém pense, mas eternidade, buscar eternidade, quer dizer, uma coisa que não tem fim, né? Eu vou fazendo, eu nunca chego lá. Mas aí a gente precisa lembrar que a eternidade, na verdade, ela é formada de momentos, né? É como a hora formada por minutos, os minutos por segundos. Então, quando a gente pensa em buscar a eternidade, na verdade, é viver esse momento aqui agora, né? Pensando que nós vamos continuar, que nós vamos ter outras oportunidades de reparar as coisas que a gente ainda não consegue fazer, que a gente vai aprender aqui, muitas vezes vai aplicar lá na frente, mas é sempre o aqui. O aqui é o que importa, né? Quando a gente lembra,
fala da morte, por exemplo, né? E a gente sabe que a morte é uma simples passagem, uma mudança de fase, né? A gente está buscando a eternidade num processo que a gente nasce e a gente vive nesse corpo, nesse tempo, e depois a gente morre, né? Que na verdade é passar para um outro estágio, uma outra parte, uma outra fase da nossa vida. E então a gente já sabe como é que é, né? Interessante quando a gente pensa na morte e alguém pensa na morte, tem medo da morte, tem medo de morrer, né? Já morreu tantas vezes, lembra disso, né? Quantas vezes nós já morremos? Sei lá, não sei. Foram tantas, né? Que a gente também não sabe, nem precisa saber. É muito interessante porque muitas vezes, quando se fala de terapia de vida passada, né? E a pessoa fica imaginando, mas aí eu vou saber o que eu fiz, o que eu não fiz, por que eu fiz. Muita gente acha que vai fazer uma terapia de vida passada simplesmente por curiosidade, né? Mas muita coisa do que a gente fez, né, fica gravado ali e vai impedindo a gente de seguir adiante, né? Então, às vezes, a terapia feita por pessoas que estão habilitadas a fazer esse tipo de terapia de uma forma séria, e não é da vida passada, para saber o que fez na vida passada, mas é a terapia para saber o que eu tenho em mim gravado e que vem para mim como uma coisa do passado e que eu ainda tenho como um obstáculo para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento aqui no presente. Então, quando a gente fala de terapia de vida passada, a gente está falando do presente. A gente não está falando do passado, né? O passado, a questão é só uma questão de técnica, né? Para você poder desbloquear, muitas vezes, alguma coisa que está bloqueado, mas aqui, agora, né? Então, porque mesmo que a gente não lembre da nossa vida passada, isso não significa que ela não está aqui em nós, porque nós somos a soma de tudo isso, né? Por isso, quando a gente fala em eternidade, a gente está falando de toda essa bagagem que a gente traz, nós trazemos desde muitas encarnações passadas até aqui agora, né? E que vai se juntar a outras bagagens que a gente está adquirindo nessa vida, né? E por isso que é importante, é como se, quando a gente vai viajar, né, para algum lugar, seja ali do lado, na cidade vizinha, seja lá no outro lado do mundo, a gente precisa saber o que vai levar, né? Como é que a gente vai preparar a mala? Que quantidade de tempo a gente vai ficar e que quantidade de roupa a gente vai precisar levar? Que tempo a gente vai passar? Às vezes a gente precisa estudar num outro lugar e aí a gente precisa levar livros, enfim, não são mais roupas, a gente vai só passear e leva menos coisa. Então, mas a gente precisa saber o que vai levar. A gente precisa ter consciência de que a gente vai chegar lá e vai precisar de alguma coisa. Então, se eu vou para um lugar onde é muito frio, eu preciso levar agasalho. Se eu vou para um lugar que é muito calor, eu não vou levar agasalho, eu vou levar roupas mais leves, né? Então, é muito interessante porque é isso, a gente precisa saber o que a gente precisa para a vida, né? E aí tem uma historinha muito interessante, que é de um homem que estava... dois primos, vamos chamar de dois primos, vou contar a história mais ou menos do meu jeito, dois primos estavam um primo rico, muito rico, outro primo muito mais pobre, muito mais humilde, e esse primo rico chamou o primo pobre para jantar na casa dele. E o primo pobre foi, né, gostava muito, eles tinham tido uma infância muito próxima. E chegando lá, depois do jantar, o primo rico resolveu falar dos seus bens, né? Era um coitado mesmo, né? Então começou a mostrar os quadros, aquelas relíquias na parede, as obras de arte, né? Esculturas, aí, as escrituras falando dos seus imóveis, das suas terras, entende? Falando tudo isso. E aí o primo pobre depois gostava muito dele, e aí
é uma coisa que acontece com a gente. Às vezes a gente quer mudar a opinião do outro, né? A gente consegue nem mudar a nossa. Virou para o primo rico e disse assim, pois é, mas olha só, eu acho que isso não tem muito valor para mim. Eu falei, como? Você podia ter isso tudo, nós crescemos juntos, eu consegui construir isso tudo e você está aí, não conseguiu nada, você não tem ambição e tal. Ele disse, porque eu não valorizo isso. Os meus valores, eu acredito na vida depois da morte, eu acredito que tudo continue, que os valores que eu preciso levar são outros, que esses aí não me interessam. E vai começar a argumentar, dizendo que não, que aquilo tudo era muito importante, porque aquilo dava poder, dava conforto, dava tudo mais, e o outro, não, mas isso aí para mim não me interessa muito. E aí o primo pobre resolveu falar assim, não adianta, a gente não vai chegar enfim, a gente não vai concordar mesmo, né, um consenso, então vamos fazer o seguinte, a gente deixa essa discussão agora em suspenso e combinamos de conversar sobre isso daqui a 50 anos. Aí o primo rico falou assim, não, mas daqui a 50 anos, nós já temos mais de 60, daqui a 50 anos a gente não está mais aqui, não está mais vivo. E aí o primo falou, pois é, exatamente por isso. Vamos deixar para conversar daqui a 50 anos, porque aí você vai ter mais, você vai saber mais do que a gente está falando, né? Você vai poder discutir isso com mais segurança, porque você vai entender, né, que tudo isso passou pelas suas mãos e você não pôde carregar nada com você. Então, você vai chegar um dia em que essas posses materiais não vão valer de mais nada. E aí você vai poder avaliar o que verdadeiramente é ser rico ou não. E aí o primo rico ficou meio assim, a princípio não entendeu, não quis aceitar, porque ele era muito ligado a esses bens materiais, mas ele sabia, pelo menos, que daqui a 50 anos ele já teria morrido. Ele teria muito mais de 100 e tantos anos, 120 anos, então ele sabia que ele teria morrido e indo para qualquer lugar, ou acreditando que tudo se acaba, uma coisa ele sabia, aqueles bens ele não poderia levar, né? Então, aquilo deixou ele assim meio pensativo. E aí o primo pobre falou, pois é, qual a diferença daqui a 50 anos de ter roupas caras, compradas em lojas famosas, ou roupas compradas ali na feirinha, no brechó? Em comer em pratos de porcelana, em talheres de prata, ou em comer em pratos simples de plástico? Em pisar tapetes persas caríssimos ou em pisar num solo batido? Se você viveu com reserva financeira muito grande ou se você viveu apenas com fruto básico do seu trabalho? Absolutamente nenhuma. Mas se você aproveitar o tempo na Terra e aproveitar todas as coisas boas que te acontecem, aí sim, a sua vida vai fazer diferença. Não só daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. E isso é muito interessante, né? Porque é isso que a gente precisa fazer. Aproveitar todo o tempo. Aproveitar a maior quantidade de oportunidades que aparecem na nossa vida. E para isso a gente precisa estar atento, né? Atento para saber até que ponto a gente pode ir, até que ponto a gente não pode ir. Porque tem uma coisa, né, pessoal? Às vezes a gente fica batendo numa tecla e não consegue sair daquilo ali. Deixa de ser perseverança para passar a ser, às vezes, teimosia, né? Eu estava conversando deixa eu ver o horário, eu estava conversando com um marceneiro, né? Eu precisei de um serviço aqui da forma de gaveta de armário, essas coisas aqui. E aí chamei o marceneiro, uma pessoa muito simples, mas um coração muito bom, assim, e conversador. E aí a gente estava conversando e ele estava dizendo, dona Sônia, eu não estudei, eu não tive oportunidade de estudar, mas eu aprendi a fazer esse serviço e eu faço com muita calma. E realmente, ele faz o serviço até o final. Eu até falei para ele, engraçado, porque
tem determinados profissionais que pegam tantos serviços ao mesmo tempo, né, e a gente não sabe qual a necessidade, sem julgamento, mas pegam tanto serviço, e já aconteceu com você, de você contratar um determinado serviço e a pessoa demorar, tipo, marcar um prazo e não chegar? Esse não, esse pegou e disse, eu vou fazer até o final. E foi, e fez, e consertou tudinho. E aí falou dessa história de que ele não tinha estudado, mas que ele tinha aprendido esse serviço, mas que ele gostava muito do que ele fazia. E aí eu fiquei conversando com ele, né? Porque você percebia que era uma pessoa assim, mas talvez tenha sido muito humilhada, né? Até por não ter, ser uma pessoa muito simples, e não se dava conta do quanto ele tinha nas mãos, do tesouro que ele tinha nas mãos, né? Dele ter uma habilidade, dele ter uma capacidade de fazer, e consertou tudo direitinho, e me mostrou, inclusive, uns armários que ele mesmo produzia, fazia, né? Então, ele não estava valorizando isso que ele tem de bom, né? Porque não teve estudo. Gente, estudo é muito importante, mas o estudo da vida, esse estudo que a gente faz informal, o estudo que vem da vivência, das reflexões, da gente reparar o exemplo do outro, da gente dizer, não, aquela pessoa faz isso e deu certo, eu também posso fazer. Isso é muito mais importante do que o estudo de um doutorado, sem tirar o valor das coisas, né? Mas se você faz, e fazendo coisa que gosta, se você consegue trabalhar em algo que você gosta de fazer, né? E não porque você precisa ganhar dinheiro e juntar fortunas, enfim, e ter muito mais do que você precisa, né? E aí tem gente que trabalha para ter, faz um armário, né? Para falar de marceneiro, faz um armário com não sei quantas portas e prateleiras para colocar sapato, e bota 300, 400 sapatos. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, eu não aguento, minha mulher, eu abro o armário, olho, ela tem mais de 300 pares de sapato. E aí ele fica achando, não só pelo dinheiro, porque ele até tem muitas posses, mas o que se faz com 300, 400 pares de sapato? Não sei, mas enfim. Então, é importante lembrar que nós precisamos viver aqui e agora, aproveitar todas as oportunidades, mesmo que nós não lembremos do que a gente já viveu, a gente tem aqui dentro toda a capacidade de perceber o que é certo, o que é errado, o que é preciso, o que não é preciso, para que a gente possa ser feliz. É só ligar. E uma das formas mais interessantes e mais efetivas, eficazes para que a gente consiga refletir é parar um tempo, sabe? É tirar um tempo para esvaziar sua mente e deixar que venham os pensamentos. Ao invés de correr atrás deles, simplesmente parar. E não dar muita atenção para eles, porque às vezes eles só atrapalham, né? É quando a gente está muito próximo de algo, né? A gente não consegue ler. Então, se eu pego um livro, por exemplo, eu pego um livro aqui e vou ler e faço isso assim muito perto de mim, eu não consigo ler. Eu preciso me afastar um pouco para que eu possa ler. E é assim com os pensamentos. Se eu tenho todos eles aqui naquela bagunça, eu preciso trabalhar, eu preciso ler, preciso fazer, eu não consigo olhar para um. Eu não consigo olhar para um de cada vez. Então, é ótimo a gente parar. E a gente já fez aqui tantas e tantas vezes essa parada, né? Vamos fazer mais uma vez hoje? Vamos rapidamente. E quanto mais a gente faz, mais fácil fica de fazer. O que parecia lá atrás muito difícil, hoje é quase que a gente faz automaticamente. Que é procurar uma posição confortável, né? Se você pode agora, se não, eu repito, faça mais tarde, quando puder. O programa fica gravado. E aí você procura essa posição, você pode se acomodar, perceber como é que está o seu corpo, sabe? Se movimentar, girar a cabeça e deixando o corpo e relaxando também, né? Porque esse corpo, ele é
o instrumento também dos nossos aprendizados. E é preciso cuidar muito bem dele. Então, preste atenção nisso. E vai sentindo, na medida em que você vai se relaxando, vai sentindo a sua respiração, vai deixando o ar entrar e sair. Prestar atenção à respiração não é algo comum. A gente respira automaticamente, mas é importante perceber que o ar entra e lembrar que junto com ele o oxigênio que nos dá vida e saber que nós podemos trazer todos os recursos que precisamos para ficarmos saudavelmente bem. E ao expirar, você pode amolengar o seu corpo e você pode deixar sair tudo que se ficasse preso em você faria mal. Você pode deixar que esse processo, inspirando bem, expirando o que não serve, inspirando a paz e expirando as aflições, inspirando o amor divino que nos envolve e expirando as mágoas, as tristezas, as raivas. Só isso já é tão bom, já é tão importante, já traz tanta calma, não é verdade? Talvez você esteja aí hoje com alguma preocupação muito forte. Talvez você esteja com uma dor física, ou talvez algo que está lhe apertando muito o coração. Eu não sei como você está e se você está assim, mas o que eu sei é que esse momento de parada, esse momento de atenção para você é muito importante. E na medida em que tudo isso vai acontecendo, chama por Jesus. Diga, Jesus, divino amigo, porque Jesus é o nosso amigo. Vem, Senhor. Vem, amigo querido. Vem me tirar desta angústia, desta tristeza, dessa dor. Vem cuidar de mim, Jesus. Vem cuidar das minhas preocupações. Cuida, Senhor, das dores físicas, mas cuida antes de todo o mal que existe dentro de mim. Cuida das minhas dores da alma, daquilo que eu não consigo deixar sair. Ah, Senhor, vinde mostrai-me o caminho de ser feliz, para que eu me desapegue daquilo que me impede de ser feliz. Vem, Senhor Jesus, vem me mostrar o caminho, iluminar a minha vida. Mas mais do que isso, Senhor, vem me ajudar a perceber a sua presença, à minha frente para me conduzir, atrás de mim para me defender, me apoiando, me iluminando, me orientando sempre. E sinta-se aí com Jesus. Sinta que Ele cuida de você, confie, acredite, tenha fé. E saiba que não é só agora, é sempre. E cada vez mais. E Ele só quer uma coisa, que você diga o que quer. E quando você disser, você vai ver que tudo muda e tudo melhora. Isso, muito bem. Lembra, o que queres que eu faça? E agora então, com essa certeza, você já começou um processo que vai continuar pelo tempo que for necessário. E você pode se trazendo de volta, trazendo todo o bem-estar que é estar com Jesus, toda a paz que você precisa. Isso, muito bem. Volte, sinta o seu corpo, espreguice, sorria, agradeça a Deus, agradeça a Jesus, aos seus benfeitores, agradeça a vida que você tem, porque é ela que você precisa. Nosso Chico dizia,
Chico Xavier, mas estamos no lugar em que precisamos estar. Mais ou menos isso. Então, seja bem-vindo de volta e vamos ouvir a Declair. Olá, amigos. É muito bom estar aqui, não é? Com todas essas reflexões, todas essas palavras tão boas de se ouvir e participar, não é? Eu participei de tudo. O Marcos lendo, refletindo. Tem um momento que ele falou que temos que ter a vontade de viver. Vontade de viver eu tenho, muita, muita mesmo. A gente não pode se preocupar com envelhecimento mesmo. Temos que nos cuidar do corpo, se sentir bem, ser saudável, nos alimentar bem, mas não ficar triste porque está passando os anos. Amanhã não, dia 3, eu fiz 77 anos. E me sinto muito bem. 77 para mim não pesa em mim. Eu me sinto muito bem. Se eu não me lembrar da minha idade, eu me sinto muito mais jovem, porque eu tenho vontade de viver. Dificuldades físicas? Tenho, porque o corpo, a máquina está envelhecendo, não é? Mas eu me cuido, eu faço caminhadas e percebo isso em mim. Percebo que se eu me cuidar bem, eu consigo viver bem, ser feliz com isso, não é? A velhice do corpo é natural, isso todos vão passar, não é? A maioria, né? Tem alguns que vão embora jovens, mas a maioria sente o peso do envelhecimento do corpo, né? Mas isso faz parte da nossa vida, não é? Como disse a Sônia, como todo mundo sabe, estamos aqui de passagem, no planeta escola, não é? Aprendendo, isso também, aprendendo a envelhecer. Temos que viver esse momento, não é, amigos? Viver esse momento com muita alegria, na confiança do amparo divino, não é? E eu separei uma leiturinha aqui, que diz muito disso, tudo que nós refletimos e conversamos. É bom a gente saber que tem essas coisas assim nos livros que esses amigos tão queridos escrevem para nós, não é? Essa leitura é do livro Momento Espírita, do volume 5. E o capítulo intitula-se Quando? Quando as horas de desgosto e desalento invadirem-lhe a alma e as lágrimas aflorarem em seus olhos, lembre-se das palavras mansas do Cristo, convidando-nos ao seu regaço. E quando sentir-se incompreendido pelos que circundam e perceber que a indiferença ronda à sua volta, acerque-se dele. Ele é a luz sobre os cujos raios te aclaram a pureza das suas intenções e a nobreza de seus pensamentos. Quando o ânimo para suportar as vicissitudes da vida se extinguir e você estiver prestes a desfalecer, chame-o. Ele é a força capaz de renovar as pedras dos caminhos e ajudá-lo a superar as adversidades do mundo. Quando os vendavais o açoitarem e você já não souber onde reclinar a cabeça, corra para junto dele. Ele é o refúgio seguro, em cujo seio você encontrará guarida para o seu corpo e tranquilidade para o seu espírito. Quando lhe faltar a calma nos momentos de maior aflição e você se considerar incapaz de conservar a serenidade do espírito, invoque-o. Ele é a paciência, que lhe faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. Quando as dores se abaterem sobre seu corpo e você sentir a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, grite por ele. Ele é o bálsamo que cicatriza chagas e minora os padecimentos. Quando o mundo iludir com promessas falsas e você perceber que ninguém pode lhe inspirar confiança, vá a ele. E ele é a sinceridade que sabe
corresponder à franqueza de sua atitude e nobreza de seus ideais. Quando a tristeza e a melancolia se acercarem do seu coração e tudo lhe causar aborrecimentos, chame por ele. Ele é a alegria que insufla um alento novo e o faz conhecer os encantos de seu mundo interior. Quando, um a um, fenecerem as ideias mais belas e você sentir no auge do desespero, apele para ele. Ele é a esperança que relebustece a fé e lhe acalenta os sonhos. Quando a impiedade se revelar e você experimentar a dureza do coração humano, procure-o. Ele é o perdão, que lhe levanta o ânimo e promove a reabilitação do seu espírito. Quando você duvidar de tudo, até de suas próprias convicções, e a descrença lhe tomar a alma, recorra a ele. Ele é a fé, que lhe inunda a luz do entendimento e a habilidade para a conquista da felicidade. Quando você não puder sentir a sublimidade de uma afeição eterna e sincera e a desilusão de tomar o assalto, aproxime-se dele. Ele é a renúncia, que lhe ensina a esquecer a ingratidão dos homens e a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiser saber quem é esse alguém tão especial, que é luz, renúncia, força, refúgio seguro, paciência, bálsamo, sinceridade, alegria, esperança, perdão e fé, busque conhecer a boa nova do Cristo. Você encontrará em suas páginas o suave convite do Mestre para que o busquemos todas as vezes que sentirmos necessidade de sua ajuda. Jesus é a luz do mundo. Só se debate nas trevas aquele que dele se afasta. Jesus é o bom pastor. Somente se perde a ovelha rebelde que não aceita suas orientações amorosas e sábias. Jesus é o caminho. Só se demora nos labirintos sombrios quem dele se desvia. Jesus é a verdade. Só se equivoca aquele que ignora seus ensinamentos. Por fim, Jesus é a vida. Só duvida da imortalidade quem desconhece sua ressurreição gloriosa diante dos 500 da Galileia. Jesus é luz e paz. Jesus é amor. Vamos vivenciar esse amor com todos os ensinamentos dele. Vamos estar com ele. Vamos participar dele, dos ensinamentos dele. Fiquem com Jesus. Fiquem na paz. É isso mesmo, muito bom, né? Então, tá bom, Declair, você está enganando a gente com a idade, né? Tem gente que diz que tem menos, você está dizendo que tem mais, não é isso? Não tem mesmo. Mas eu não me sinto nela. Eu sei que tem, querida. A lógica do nascimento, eu me sinto assim, uns 45. Tem que passar a receita para a gente, Dê. É verdade. É confiar, é ter fé, é vontade de viver. Maravilha, Dê. Então, olha, eu acho que a gente pode dizer em nome de todo mundo aqui, parabéns para você, né? Mesmo já tendo passado. E eu vou passar agora para o Marcos, então, que é quem vai dar sequência finalizada. Bom, meus amigos, foi uma grande alegria estarmos juntos hoje estudando o Evangelho de Jesus, todas essas mensagens que nos tocam profundamente a alma. Possamos ter um final de semana repleto de alegria em nossos corações, convivendo com os nossos amores, os nossos familiares, e que o amor nos una e a luz nos proteja. Um grande beijo para todos. Sim, um beijo no coração. Um beijo no coração de todos. Fiquem em paz. Compartilhem.